Pessoal, tudo bem? Como é que vão vocês? Bem-vindos a outro vídeo do canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo. Bem-vindos a outro dos nossos vídeos de segunda-feira com o nosso tema de super-heróis DC deslocados no tempo, no espaço e nas dimensões, vivendo aventuras alternativas estilo Túnel do Tempo. O escolhido para dividir com vocês hoje é o Superman, nessa história aqui, Sangue dos Meus Ancestrais. Eu particularmente gosto muito dessa história. Eu tenho um carinho muito grande por ela, embora ela não possa ser considerada de maneira alguma o suprassumo da criatividade. Não é uma história fantástica, não é uma história que sequer parte de uma premissa que você pensa, meu, olha, os caras criaram. Não. É o tipo de história que tem tudo para ser lugar comum. Tem tudo para não te agradar em nada especial, porque você já viu isso acontecer de maneira muito parecida outras centenas e centenas de vezes, mas que por alguma razão sempre me agradou, né? Essa é uma edição da Mitos. Foi publicada no Brasil, se não me engano, em 2005. Ela trazia como uma curiosidade, talvez já com a ideia de atrair público, o fato de que seria a edição que marcou as despedidas dos saudosos Gil Kane e John Buscema, né? Seria a despedida desses dois artistas. Não sei até que ponto é isto mesmo, não sei até que pontos não houveram outros trabalhos envolvendo esses dois, não posso afirmar. A história em si, né, vocês sabem que eu não tenho muito essa questão de querer ficar contando a história, de ficar resenhando a história, não é meu estilo, muito pelo contrário, eu prefiro que as pessoas adquiram as edições, que elas leiam a história por si mesmo. Não é do meu feitio contar, mas não, neste caso em específico não há muito o que fazer. Segredo, na verdade, até faz parte da necessária apresentação deste material. O que nós temos aqui é um paralelo do Superman com o Sansão, né? Clara e nitidamente baseado no Sansão bíblico, essa história traz um ancestral do Superman que vive as aventuras da mesma maneira, muito parecida com o Sansão, só que, claro, num cenário alienígena, num cenário de um Krypton, arcaico, né, de quase da medieval, né, vamos dizer assim, e lá se desenrola com todos os paralelos possíveis, com absolutamente todos os ingredientes que você conhece da história do Sansão. A história se desenvolve lá. E tem a Dalila, né? Não com este nome, mas o que eu estou querendo dizer é que o personagem tem a sua Dalila, tem as suas fraquezas parecidas, é traído da mesma maneira, acaba se redimindo da mesma forma, e a maior diferença é realmente o final da história, que é um final até bastante adequado e bastante cativante. Eu acho que essa é a palavra. É uma história que consegue ser cativante. Eu particularmente nunca fui fã do Gil Kane, eu não gosto muito dos desenhos dele, nunca gostei. Mas eu confesso que a arte dele não me incomodou aqui, tá? A história começa com o Superman enfrentando essa ameaça aqui, uma espécie de monstro ciclópico, né? Gigantesco aí. E aparentemente essa criatura pode induzir uma espécie de viagem mental, né? E faz com que ele viva essa aventura nesse universo aqui, neste mundo, neste Krypton, né, praticamente pré-histórico.
Aí a colorização é muito boa, cara. A qualidade do material é muito bom. A qualidade do papel revista e tal. Como eu disse, não gosto da arte. Eu não acho a arte do Gil Kane interessante, tá? Não é uma arte que eu goste. Eu nunca consegui gostar. Mas por alguma razão, talvez porque tem o envolvimento do Buscema, talvez porque a história conseguiu de alguma forma me cativar, a arte dele acaba não me incomodando aqui. Só que, claro, nós temos aqui os personagens principais todos transfigurados para a realidade do Superman, né? Então nós não temos aqui o Sansão falando com Deus, né? Nós temos o nosso personagem aqui falando com a entidade kryptoniana lá, que agora eu não consigo me lembrar o nome do tal personagem para ajudar. Tô tentando ver se aparece aqui, mas não consigo. Sinceramente, não consigo, não tô vendo assim. Mas... é Hal, lembrei. Desculpa, gente, deu uma falha aqui, mas é Hal, né? Aqui o relacionamento dele é com Hal, né? Com essa entidade kryptoniana. Ele ganha o S, não poderia deixar de ser, né? Trata-se do Superman. E com isso ele ganha, né, super força, ele se torna um ser super forte. E com o tempo ele vai se tornando importante, conhecido e poderoso entre o seu povo e vai ficando arrogante. Cara, como eu disse, todos os ingredientes já conhecidos da história do Sansão transfigurados para uma aventura. Inclusive aqui você pode ver que a arte já mudou bastante, né? E fácil reconhecer quando pulamos do Gil Kane para o Buscema, né? Como eu disse, talvez tenha muito essa questão na participação do Buscema para fazer com que eu não tenha me incomodado tanto com a arte, com que eu tenha gostado. E depois que ele se torna arrogante, ele começa a se tornar descuidado e as coisas começam a acontecer, aí ele é traído, ele percebe que essa traição tem muito a ver com o orgulho desmedido dele, foi por isso que ele se permitiu ser traído, e as coisas começam a tomar aquele rumo que nós já conhecemos até a redenção dele, né, enquanto enviado de Hal, enquanto a pessoa que poderia ter feito a diferença e não estava fazendo, não estava mais sendo o herói que o povo dele precisava, entendeu? Só lendo, e tem esse final que eu falei para vocês, né, que é um final que eu achei bastante cativante, eu achei bem bolado esse final, achei que a história toda foi costurada direitinho até chegar num final que é realmente um final de uma certa surpresa. Isso também me ajudou a gostar muito dessa história, porque quem por alguma razão, nem que seja por alto, né, não tem religião ou não é de religião cristã, portanto não se interessa pelos personagens bíblicos e tal, mesmo essas pessoas conhecem a história de Sansão, todo mundo conhece, né? Mesmo que por alto, e quem sabe mesmo por alto a história e lê essa revista, vai perceber que é exatamente a história de Sansão simplesmente transfigurada para Krypton, né? Trocando Deus, né? O Deus cristão por Hal e por aí vai. É exatamente isso. Não há um grande salto de criatividade. É apenas a mesma história num cenário diferente. Só que conduzida com muita competência, de maneira muito inteligente. Souberam fazer isso, souberam mudar os personagens e mudar o cenário sem mudar a história. E ainda nos conduzem para um final que é um final realmente cativante. A palavra é essa. Eu estou sendo bem repetitivo, mas é essa a palavra. O final
final é cativante, o final te faz achar que acabou muito bem e que valeu a pena a leitura. Então, se você não leu ainda Superman, Sangue dos Meus Ancestrais, cara, e você quer uma leitura para uma tarde gostosa, em que você só quer se distrair, só quer ter uma leitura que não vai te aborrecer e que vai te divertir por um tempinho, vale a pena, recomendo Superman, Sangue dos Meus Ancestrais. É uma ótima história, sem grandes pretensões, sem grandes criações, sem grandes reviravoltas, né? É o tipo de história que não trouxe nada de novo, que é o mais do mesmo, só que um mais do mesmo que não compromete em nada. E se você gostou, deixa like.